Bom dia, boa segunda-feira. Bom dia a todas, todos. Hoje nós vamos ter a oração de uma participante das nossas reuniões, a Elza. Pode fazer a oração, Elza. Pedimos a Deus que, diante da finitude da vida que se apresenta a todo momento à nossa volta, queremos, enquanto estamos aqui, fazer o bem para toda a nossa família, para todas as pessoas que convivemos, e que tenhamos a coragem e a força necessária para enfrentar os desafios diários. Amém. Obrigada, Elza, muito obrigada. Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa jornada, né? De despertar. A gente vive uma vida com uma necessidade de dar nome às coisas e definir as coisas e organizar e entender, separar em catálogos, em pastas, organizar tudo isso, criar processos. E apesar disso ajudar bastante, a gente precisa ter muito cuidado para que isso não entre no campo de vida onde existe o fluir, onde a gente precisa existir em essência, em paixão pela vida. Porque quando a gente entende que se existe esse processo de despertar e de crescimento, e a gente começa a entender a nossa responsabilidade e a nossa potência enquanto dominando esse processo, a gente se perde no processo. E aí eu queria rapidamente ler um trechinho, quem quiser me acompanhar, é Marcos 10, 13 e 16, tá? E lhe traziam, aqui nesse momento, Jesus está fazendo o que ele faz de melhor, que é contar histórias e recebendo as pessoas, e os discípulos ajudando, auxiliando, organizando. Então, imagina essa cena, né? Jesus está sentado, contando histórias, respondendo perguntas, e os discípulos, os apóstolos, todos organizando aquela multidão de pessoas, porque onde Jesus ia era uma multidão de pessoas, né? E doce como ele era, né, atraía todos. Então imagina que responsabilidade organizar esse caos, né, fazer com que a coisa flua corretamente, porque a maior intenção dos discípulos, dos apóstolos, era auxiliar Jesus nesse processo, nesse grande desafio. E aí acontece isso. Então, nesse momento, imagina essa cena. Então, e as pessoas que lá estavam lhe traziam crianças, criancinhas, para que Jesus as tocasse. E os seus discípulos repreendiam aquele que as trazia. Mas Jesus, percebendo essa repreensão, indignou-se e lhes disse: Deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeças, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E ele, tomando as crianças em seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. Então, assim, criança, com todo respeito e amor, tenho duas aqui em casa que são minha vida, né? Elas são caos, bagunça, desordem. E para quem está tentando manter a ordem e o processo fluindo e organizando, elas atrapalham.
Só que a vida é isso, a vida é uma sequência de coisas que bagunça os processos, que bagunça a organização. E perceber isso e aceitar isso vai facilitar e vai criar uma rota, um caminho muito mais sutil. Então, nesse momento, quando Jesus repreende, o que que ele está dizendo? Dentre tantas coisas que a gente pode abordar, eu vou trazer um aspecto aqui que nos auxilia nessa compreensão, que é a simplicidade. Sim, os processos são importantes, mas a simplicidade da criança precisa estar presente. Com essa visão que a gente mantém, a gente precisa voltar para aquilo que é simples, sem desculpa. Ter leveza. Quando outro dia, ontem, o Gabriel estava aqui, o meu filho tem 5 aninhos, o mais novo, e ele, mãe, vou te mostrar como é que eu nado, porque eu nado muito bem. Ele deitou no chão e começou a nadar no chão. E eu comecei a rir. Porque parte dessa beleza da criança, dessa simplicidade de resolver uma questão que ele tinha na hora, e foi assim que ele resolveu, é a criatividade e a disposição do ridículo. Eu vou abordar isso um pouco mais para frente, que é muito importante. Qual que é a melhor coisa no processo de uma criança? Vamos pegar um adulto e uma criança. Uma criança de 5 anos está em fase de alfabetização. O Gabriel, ele está aprendendo a, a falar livro. Então, ele está aprendendo quantas coisas na escola, brincando, escrevendo, que é uma coisa totalmente fora do nosso normal, né? Do nosso biológico, né? Escrever é muito intelectual. E ele está aprendendo horrores. Agora, a gente aqui, com mais de 40 anos, quanto que a gente pena para aprender um negócio? Hein, Márcia? Quanto que a gente pena para aprender uma coisa nova? Ó, deixa eu abrir a live rapidinho que eu esqueci. Entende? Então, é fácil. A criança, ela tem fluidez. Ela é, uma esponja. Ela é maleável. Massinha de modelar. Ela tá com poucas formas disponível para essa adaptação. Ela é simples, ela é leve, ela tem um coração ensinável. Então, um dos aspectos aqui que Jesus nos convida a ser como as crianças é ter um coração ensinável, é estar disponível. E aí, o que que acontece nos processos? Durante a nossa jornada, a gente começa a aprender técnica, a gente começa a evoluir, criar pensamentos mais complexos, tudo ok. A questão é que a gente vai perdendo esse olhar zeloso que a gente tem com uma criança. Quando a gente olha para uma criança com dificuldade de aprendizagem, errando aqui e ali, em sua maioria, a gente tem uma tolerância, porque é uma criança, ela está em aprendizado. Só que, gente, nós estamos em aprendizado a vida inteira. Ter esse olhar zeloso para conosco e esse olhar de simplicidade é essencial para o processo de despertar. Para a aprendizagem, para a mudança de hábitos, inserir novos hábitos, conhecer pessoas novas, tentar coisas diferentes nos negócios, no meio empresarial. Simplicidade, leveza, coração ensinável. Um copo que está cheio, cheio de certeza, cheio de domínio, vai entrar o quê dentro do copo? Precisa ter espaço para entrar o novo, entende? Então, a gente, durante essa vida adulta, vai endurecendo o olhar, vai enrijecendo, vai se cobrando muito mais, né? Vai se exigindo um tanto que não precisaria, vai travando, vai criando bloqueio, vai ficando cada vez mais inflexível, não é assim?
Não, mas eu não faço desse jeito. Ou não faz desse jeito, faz assim, ó, do meu jeito, né? E aí eu queria trazer para vocês uma visão muito importante, que é de onde nós viemos. Nosso Pai, que é Deus, é criador de todo o universo. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de consciência do que é o universo, de como se forma o cosmos, de biologia, entende a complexidade, a beleza da vida. O nosso pai é um pai criativo, ousado. Alguém já viu grandes manifestações geológicas que desafiam a gravidade? Os cânions, as quedas d'água, as coisas incríveis que existem na natureza, é o nosso pai ousado. Então, a gente tem esse DNA. E o ser criativo, vamos voltar para as crianças, né? O ser criativo é ser disruptivo, ou seja, é tentar, porque assim, o disruptivo é quando você tenta uma coisa nova para você, que no fundo, não tem nada novo no universo, tudo já existe e está disponível. Mas para a gente, para o nosso conhecimento, para a nossa percepção, é novo. Então, vamos ter essa ideia, tá? Tudo já existe no universo, está disponível. Mas para a nossa concepção, percepção, é novo. Então, ser disruptivo é fazer algo novo dentro daquilo que eu domino e conheço. Ter esse acesso. E aí, o que que trava quando a gente tenta ser criativo? Fica com a ideia da criança na cabeça. Por que que a gente trava? Porque a gente tem medo. Vários medos. Eu vou puxar um para poder desenhar o cenário, mas pode ser qualquer outro. Quando a gente quer ser criativo, ou tenta ser criativo, a gente tem medo. Medo de ser ridículo, de errar. Por que que a gente tem medo de errar ou de ser ridículo? Porque existe um julgamento social. Existe, ele é real. Existe um julgamento social. Mas é aí que está a virada de chave. Por que você deveria se importar com o julgamento social? Se você já é aprovado por Deus, se você tem o DNA de ousadia e de criatividade divina que Deus colocou dentro de você, faz parte de quem você é, não dá para tirar isso de dentro da gente. Porque a gente quer ser aprovado pelo outro, a gente quer ser amado pelo outro. Porque se você, dentro de um problema ou uma situação, decide fazer algo que possa ser ridículo, que possa te levar a um erro, que possa te expor, mas a ideia surgiu de dentro de você e você decide não fazer, não é por causa de algo de dentro, é por causa de algo de fora. É porque você não quer que o outro te julgue. E aí você retém algo que está florescendo em você por conta de algo que está no outro. Necessidade de aprovação. E aí, quando eu falo do ser ridículo e simples, como é as crianças, eu falo sobre a criança não tem ainda isso. Ela não foi endurecida pela vida, ela não recebeu todas as leis da sociedade, todas as regras e condutas, ela ainda está no flourish da primeira idade. Ela ainda está muito próximo da essência divina. Alguém já. A Márcia está com um netinho novo, netinho ou netinha, a Márcia, me fugiu agora, Nhô, né? Não tem cheiro de céu? O bebê, quando nasce, não tem um cheiro de diferente? Porque quando a gente nasce e a gente é pequenininho, a gente está mais perto da essência de Deus. A gente ainda não ficou tão misturado nesse mundo. Então, quando a gente fala das crianças, a gente fala dessa simplicidade, desse coração ensinável, que está numa essência mais próxima da de Deus.
com menos bloqueios, menos travas, menos necessidade de aprovação. Isso vai vindo com a vida. Então, ter consciência disso e aceitar o desafio e a ousadia de ser criativo, de ser ridículo, de se expor, de ser cancelado, de ser qualquer coisa pelo outro, mas estar íntegro na sua essência, vai fazer um efeito muito, muito intenso na sua vida, que é a limpeza da sua identidade, a exposição da sua identidade e a geração de identificação. Quando a gente faz modelagem toda semana, a gente vai atrás de uma pessoa e o que que a gente faz? Dá uma avaliada no comportamento dela. Quem ela é, o que que ela fez, por onde ela andou, o que que ela fala, que tipo de material que ela produz, porque é isso que a gente consome, a gente não consome a pessoa, a gente consome o material que ela produz. É a marca dela. Aí por aí. Por que que a gente está indo atrás dessa pessoa da modelagem? Porque ela se destacou, porque ela se pôs a ser ridícula, porque ela foi fiel àquilo que dentro dela, que floresceu dentro dela. E em algum momento da vida dela, nesse quesito que passou a ser a característica dela, que passou a fazer parte da vida dela, ela conseguiu se expor ao ridículo e expor aquilo que estava dentro dela. Porque uma pessoa que é tudo igual às outras, que não se destaca, que não tem uma característica pessoal específica, não vai influenciar, não vai ser lembrada. E essa é outra chave complicada da nossa vida, mas que quando a gente percebe é fácil de virar. Existem duas colunas. Numa coluna, a gente tem o medo, medo de se expor. Na outra coluna, a gente tem a ousadia de se expor. Nessa coluna do medo, a gente tem a média do meio. Então, a gente tem medo de se expor, a gente tenta ser a média do meio, parecido com o máximo possível das pessoas que nos cercam, para não se destacar muito. Aqui, a gente tem a ousadia, a chamada de atenção. Aqui a gente chama atenção, aqui a gente é diferente, aqui a gente é mais do meio, passa desapercebido. Aqui a gente tem segurança, conforto, quentinho, mas é esquecido, porque tem só mais um no meio de tantos. Aqui que você tem ousadia, coragem, se expõe ao ridículo, você chama atenção, aqui você é lembrado. As pessoas que estão nesse grupo são as pessoas que expõem a sua criatividade, que se expõem ao ridículo, que ousam fazer coisas diferentes daquilo que ela domina, e essa pessoa é lembrada. E eu não estou falando lembrado pela Brasil, mundo, estou falando lembrado pelo círculo social que te completa, pelas pessoas que estão contigo. Só que entenda, a gente não faz isso para ter destaque. Não é a mesma coisa. A questão é, o destaque é uma consequência, não é objetivo. Entende a diferença? Quando a gente tenta se destacar, a gente às vezes até tenta copiar alguém. Fazer igual alguma coisa que alguém fez e ganhou destaque. Não é sobre isso. É sobre quanto mais alinhado com a sua essência, respeitando a sua natureza disruptiva, porque senão a gente fica no quentinho, né? Quanto mais disruptivo, mais buscando a sua essência, mais respeitando essa essência, se expondo no mundo, mais geração de identificação você vai ser. Mais lembrado você vai ser. É uma consequência, não é um objetivo. E a parte boa, a gente falou lá atrás, lembra quando a gente fez o estudo de personal branding? Marca pessoal? A gente falou de vestimenta, comportamento, características pessoais. Quando a gente faz o estudo de personal branding, a gente faz processos. A gente põe nome nas coisas, categoriza, né? A gente cria um knowledge, um conhecimento que nos ajuda a tomar posse disso e ir aplicando na nossa vida. Só que lembra quando eu disse no início da nossa conversa
para a gente tomar muito cuidado para não se perder no processo, porque é isso. Quando a gente fala de branding, a gente não fala da fabricação de alguma imagem. Não é sobre isso. Quando a gente fala de branding, é essa coluna aqui da ousadia. É a gente fiel à nossa essência, com coragem de se expor, com humildade de aprender, com um olhar em busca do disruptivo, que é fazer diferente daquilo que eu domino, fazer diferente daquilo que eu conheço. Eu tenho um amigo, aconteceu uma coisa esse final de semana muito legal, e ele é um excelente profissional, talentoso, gentil, querido, mas ele tem uma grande dificuldade de se expor, expor a sua essência. Então, com muita frequência, quando ele precisa expor o seu trabalho, porque ele tem um meio virtual ativo, ele fala, mas uma amiga minha disse que eu tenho que usar tal roupa. Não, porque me falaram que eu tenho que dizer tal coisa. E ele está sempre tentando seguir essas dicas. E aí ele chegou para mim e falou assim: Ah, eu gosto tanto dessa jaqueta, eu queria usar essa jaqueta, mas eu tenho medo usar uma jaqueta. Porque tem um modelo específico da jaqueta. Só que aquela jaqueta fala sobre quem ele é, o que que ele gosta. Fala da personalidade que é dele. E ele tá nesse processo, porque ele ainda não percebeu. É um processo, faz parte, tá tudo bem. E aí eu falei pra ele, quase que eu falei o nome. Aí eu falei pra ele, seja quem você é, porque as pessoas que vão se aproximar vão querer mais de você. Quanto mais de você for, mais as pessoas que se aproximam vão te adorar, te gostar, te querer. Quem não gosta vai se afastar. E tá tudo bem, entende? Tem que estar na gente essa referência. A gente se vê no outro, a gente se enxerga no outro. Viver em comunidade é extremamente importante. Mas o olhar da nossa identidade precisa ser interno. Entende? Então, a gente, ao longo da vida, vai criando essas questões, né, faz parte aí do processo cognitivo nosso. E a gente precisa tomar posse disso, se apropriar disso e começar a aceitar essa simplicidade de criança ser quem ela é, do jeito que ela pode. Ser quem você é. Não, mas eu cheguei num status, no momento da minha vida, já estou com uma carreira consolidada que eu não posso. E aí, qual que é a grande questão? Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que uma das coisas que a Bíblia traz de ensinamento é que as coisas desse mundo são desse mundo, certo? E as coisas espirituais são de outro plano, certo? Paulo fala diversas vezes para não que a gente milita contra a carne, não é assim? Tem uma passagem que ele fala: nós militamos contra a carne, que a carne é fraca, que aqui a gente vai ter tentação, vai ter dificuldade, vai. Jesus já falava que vocês vão ter tribulações. Então, quando a gente entende que existe essa força contrária física, a gente entende que à medida que a gente vai se importando demais com o que o outro vai dizer da gente, com o que o outro vai pensar na gente, a gente está colocando a nossa fé no outro. Então, é uma jornada de confiar naquilo que Deus colocou dentro da gente, confiar na nossa matriz, confiar no DNA criativo, disruptivo, ousado, amoroso de Deus e começar a nos revelar. E aí, quando eu escolhi o livro do mês, eu ia dar um livro, até cheguei a conversar, acho que foi com a Lisa, e aí eu acompanhei os stories da Márcia e um pouquinho do que ela
transbordou a respeito do que ela aprendeu esse final de semana, que ela fez uma imersão, né, Márcia? Muito legal. E eu senti uma conexão do que ela está aprendendo com uma conexão de algo que está acontecendo na minha vida e mudei o livro. Deixa eu pegar aqui. Quer compartilhar alguma coisa, Márcia, do que eu falei, antes de eu dizer do livro? Não, então, você. Peraí, deixa eu tirar meu destaque. Peraí. Pode falar. Então, sobre a necessidade, né, que a gente fala muito aqui, nós já falamos sobre hábitos. Eu fiz ontem uma retrospectiva também sobre nossos temas, nós falamos sobre hábitos, falamos sobre marca pessoal, falamos sobre ambiência e como tudo isso é importante. E o que você está falando hoje tem muito a ver com o que eu estava até pensando ontem, porque assim, muitas pessoas a gente observa não pondo a sua essência, né? Querendo imitar o outro, parecer com o outro, porque o outro está dando certo, porque o outro tem muito reels, tem visualizações, tem seguidores. Receita de Isso é um, sucesso. isso é um peso na nossa vida, né? Então, assim, no começo eu ficava olhando as pessoas, o que elas estavam falando, as mesmas pessoas que falam dos meus temas, e aí, quando eu escrevi o livro, eu mandei pro rapaz que faz a correção, né? E aí eu falei, olha, eu acho que a linguagem talvez esteja muito antiga, não. Aí ele falou assim, Márcia, é você, tem que ser com a sua linguagem, com o jeito como você fala, porque é isso que vai identificar você com as pessoas. Você não pode falar parecido com outra pessoa e nem tentar ser, tem que ser a sua essência. Isso foi muito bacana, porque eu parei de ficar olhando o que as outras pessoas estão fazendo. É sobre mim, sobre o meu talento, e sobre a forma como eu sou, como eu falo, minhas experiências, minha ambiência. Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente se volta para si e deixa de se preocupar tanto com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, que é o que você está falando aqui, né? A gente tem que procurar a nossa essência e agir como crianças mesmo. Claro, com responsabilidade, porque somos adultos, mas sempre se sabe, ter esse cuidado, será que eu estou sendo eu mesma? Será que eu estou expondo minhas ideias, tentando, sendo o mais criativa possível? A gente tem que se policiar, né, Mari, quanto a isso. É isso E a aí. gente procurar estar nos lugares onde tem a ver com isso, que nós estamos procurando. Quem nós estamos, não é procurando ser, mas modelar de uma forma positiva, porque isso faz com que hajam conexões. Sempre quando eu vou para os eventos, eu penso assim, eu gostaria de me conectar com tal, não é pessoa, mas encontrar pessoas que estão fazendo isso e sempre funciona. Por isso a importância da gente estar sempre na nossa essência, com o estilo de roupa que fala sobre você. A gente tem que procurar melhorar, mas crescer e evoluir, porque essa é a nossa meta aqui, né? Mas sem perder a nossa essência, sem perder esse nosso lado criança, curioso, que improvisa, que testa, né, que experimenta. É isso. É isso aí. Então, qual que é a parte boa, né? Vamos pegar esse ganchinho da Márcia. A questão, quando a gente nos coloca nesse comparativo com uma criança, é porque à medida que você se submete, aceita o risco de ser ridículo, aceita se submeter a uma situação de desaprovação, tu tira uma barreira impeditiva do teu processo de despertar, de revelação, e faz, né? Quando você perde o medo do que o outro vai dizer, você consegue ser mais fiel à sua essência. E aí eu vou deixar uma provocação sobre essa questão de ser criativo, né? Quando a gente fala do disruptivo, a gente fala sobre ser diferente daquilo que você costuma fazer, porque tudo no mundo já está disponível, já existe.
Não existe nada novo no universo, tudo é um reuso, né? Uma releitura. É entender que muitas vezes o ser criativo, é só a gente ver a quantidade de inovações e invenções que existem hoje no mundo, que é extremamente tecnológico. Outro dia não, ontem também, eu estava vendo um vídeo da Dinamarca que eles fizeram uma casa montável com peças de Lego gigante, feitos em 3D. É ridículo, é genial, né? Então, a gente pode também criar isso aí que a gente já está falando de mindset, né? Que é nosso domínio e poder, tá aqui, é só a gente fazer e decidir acreditar. Então, quando a gente entende que o ser criativo pode ser interpretado como ser ridículo, mas só por pessoas que estão fora do tempo. Fora do tempo. Você está antes, o ser criativo está lá na frente. Só é criativo quem tem visão. Quando o iPhone foi criado, a referência era ridículo. Ele falava, não, tem que diminuir, mas não tem como. Tem. Tem uma história muito boa que ele chega, pega o iPhone, acho que era o iPad, acho que não era nem iPhone, acho que era iPad. Ele joga no aquário e sai bolha de ar. E ele diz: se tem ar, tem como compactar. É ridículo. Gente, quem que vai jogar um iPad na água? Mas já é pequeno, pode ser menor. Entende? Quando a gente fala de criatividade, é óbvio que não é todo mundo que vai te aprovar. Não tá todo mundo no futuro, gente. Não tá todo mundo tendo a visão que você tá tendo. Então, o que que acontece? Quando Deus revela um caminho para a gente trilhar, quando Deus mostra o prumo, a gente precisa ter coragem de seguir. Porque está sendo revelado para você. Não é para o mundo, é para você. Quando a gente assiste uma novela ou um filme, quantos papéis existem? Tudo bem que eles decidem, novela acho que é melhor, porque filme geralmente tem um central. Na novela, tu tem várias histórias acontecendo e elas se intercalam entre si. São vários personagens principais. Essa é a nossa vida. A gente tem realidades acontecendo com todo mundo. Então, o teu ser criativo, que pode parecer ridículo para alguém, ou que tu tenha medo de se expor, pode ser exatamente o que precisa para algo grande e incrível acontecer. E eu não estou falando para o mundo, estou falando dentro do teu meio social, dentro do teu círculo de amigos, dentro daquela situação onde você tem efeito. Então, ter essa ideia que o ser ridículo é só uma pessoa que está além do tempo da maioria. E quando a gente estuda, uma das coisas que eu falo muito no meu perfil é constância. Seja constante. O extraordinário é uma sequência de ações ordinárias, rotineiras e cotidiano. O extraordinário não é uma coisa que explode do nada. Não é. O extraordinário na sua vida vai acontecer quando você teve constância nas ações ordinárias, cotidianas. É a formiguinha caminhando. Então, o ridículo é fora do tempo. Permanece, continua, ouve o teu interior, tenta expor isso, né? Então, quando a gente tem esse meu amigo que não quer usar uma coisa que tem tudo a ver com ele, porque ele não quer se destacar, você tem alguém resistindo à sua própria essência. A grande questão é que muitas vezes, de novo, eu estou falando do meio que te cerca, não estou falando mundial. Não precisa pirar muito. Pode ser também, mas não pira muito. Então, no teu meio social, às vezes, o que você vai fazer vai destravar um monte de gente em volta de você. Você fazer algo que pode parecer ridículo vai causar no outro uma sensação, uau, se ela fez isso, eu posso fazer aquilo. Vou fazer. E você nem sabe. Ações ordinárias do cotidiano em constância, sempre com essa visão disruptiva, ou seja,
Fazer algo diferente daquilo que eu não faço, né? Fazer algo diferente daquilo que eu faço todos os dias, pode ser. Então, aí quando eu tava falando do livro, né? Ai, meu Deus, 56. E aí eu mudei. Eu vou dar esse livro aqui, ó, de Louise Hay. Você pode curar sua vida. Tá rolando uma... Ai, meu Deus, tem que fazer minha unha. Tá rolando um grupo em volta desse livro de aprendizado e, e como o mundo é energia, nós vamos embarcar nessa energia também. É um livro maravilhoso, denso. Maravilhoso. Ele foi meu livro de cabeceira durante, nossa, um ano inteiro. Ele é maravilhoso. E ele dá um spoiler aqui, que ele me ensinou a olhar para as minhas emoções. Isso faz um tempo. E eu ganhei ele de presente, vou contar rapidinho, que eu trabalhava numa empresa e um colaborador da empresa oriental pegou o livro dele e deu de presente para mim. Ele falou assim: olha, você precisa ler esse livro. Ele falou: eu tentei comprar para você, mas ele tá com edição limitada. Eu te trouxe o meu. Quando chegar o que eu pedi para você, a gente destroca. E ele é incrível, gente. Se você prestar atenção, ler, você aprende a lidar com as suas emoções. Por que isso está acontecendo no meu corpo? E é incrível. É um livro de cabeceira. Excelente escolha, Mari. Parabéns. Vou usar essa frase que a Márcia trouxe aqui. Livro de cabeceira. Li esse livro durante um ano, a Márcia falou. Vou fazer uma provocação para vocês. Se a gente está caminhando em crescimento, se a gente está caminhando com esse olhar de evolução, certo? E se vocês estão aqui vendo esse vídeo, assistindo essa aula, vocês estão nesse caminho, né? É muito importante que de tempos em tempos a gente revisite alguns livros. Porque a gente segue evoluindo e crescendo, e a gente não é a mesma pessoa do ano passado. Então, a percepção que a gente vai ter de um conteúdo muda de tempos em tempos. Então, é muito importante que um livro que você gostou muito há 2 anos atrás precisa ser relido hoje, por conta dessa percepção. Gente, cadê minha anotação? Achei. Eu vou passar que a gente precisa encerrar. Vamos lá? Bíblia. 2 coisas para a Bíblia. A leitura da Bíblia vai ser Salmo 139. Então, quem quiser, de repente, ler o Salmo 139 como oração, funciona, tá? E Eclesiastes. É gostosinho de ler, fala sobre a vida, vocês vão curtir. O jejum é combo. 2 litros de água por dia. Beba 2 litros de água por dia. Não sei se esse estudo mudou, mas há uma máxima de que 70% do nosso corpo é água, é líquido, né? Então, a gente é uma engrenagem maravilhosa que Deus criou. E para fluir bem, precisa estar bem lubrificado. E é a água que faz isso, tá? Mas quando eu falo água, é água. Não é suco, não é refri, tá? Não é café, é água. Água, água. E a gente vai cortar os sucos de qualquer espécie. Suco natural, suco de caixinha, qualquer suco, tá? Pode beber chá, pode beber café, pode beber leite, não tem problema. Mas 2 litros de água e 0 de suco, beleza? Que o suco engana muito, suco mata a sede. Café às vezes não mata a sede, mas suco mata. Sem suco. E o filme Coração de Corredor. Eu vou ver se eu vi 2 nomes na internet, fiquei confusa. É um filme muito bacana que fala sobre o movimento de equipe. Então, é uma equipe de remo sincronizado e tem muito ego envolvido, mas muito ego envolvido.
Então, eles não conseguem... Imagina, quem conhece o remo entende que se a equipe não fluir no segundo junto, não vai. O barco não fica rápido, né? Então, eles têm todo esse trabalho de resgate desses esportistas e essa criação de unidade. E a gente vê muito ego, muito trauma, muita necessidade de aprovação de um dos personagens, medo de exposição de outro. Então, às vezes, a gente percebe ali que enquanto um é tido como líder, na verdade, quem tem identidade de líder ali é um outro que está subjugado. Então, quando a gente se mantém em humildade, com percepção da equipe que nos cerca, e como eu posso contribuir para que isso funcione, o nosso potencial aumenta. Por isso que eu falo para vocês, às vezes não é sobre você ser destaque no mundo, ou ser um grande líder para poder ter sucesso. A questão é entender onde você está e como contribuir para que a coisa que está em volta de você flua bem. Então, é cíclico e muda. A nossa função na comunidade, ela muda, dependendo da necessidade que ela apresenta. Tá? E enquanto a gente conseguir existir nessa comunidade, satisfazendo essas necessidades que a comunidade apresenta, dentro da nossa essência, a gente passa a ser destaque. Independente da situação, do patamar e do nível que você se encontra. Tá? Fica a dica. É isso, gente. Eu vou passar todos os resumos para vocês, numa listinha para se organizar melhor, e logo mais eu coloco o vídeo disponível lá no grupo. Bom dia, obrigada e até daqui a pouco.